Fala, torcedor São Paulino, você que torce para outros clubes, mas que tá aqui inscrito no canal Camisa 10. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o pós-jogo São Paulo. Graças a Deus, eu vou te falar a real, eu não queria nem tanto um espetáculo, eu tava muito preocupado com a classificação e a constância desse time, que não inspira muita confiança, não é mesmo? Mas o São Paulo conseguiu uma vitória, né, até que de certa forma boa, se a gente for pensar no primeiro jogo, contra o Juventude ontem e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil. São Paulo venceu por 2-0, o primeiro gol do Arboleda, que é o nosso zagueiro artilheiro aí, né, tem feito boas partidas, tem feito alguns gols interessantes, e também um gol do criticadíssimo, mas que ontem fez uma bela partida, Igor Vinícius. Eu ainda acho que ele erra muito cruzamento, ele tem um aproveitamento assim, para acertar 2 ele tem que cruzar 10 vezes, mas fez uma ótima partida ontem, foi premiado aí com um golaço, né, um gol muito bonito aí, quando o jogo ele poderia se desenhar ali mais complicado. São Paulo, como eu disse, no primeiro jogo fez um jogo horroroso, né, um dos piores jogos do São Paulo no ano, e foi aí, digamos que premiado com o empate. O Juventude estava vencendo por 2-0 e o São Paulo literalmente achou 2 gols, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o São Paulo ter avançado aí um pouquinho do jogo. O Ceni ontem entrou mexido, mas antes eu quero te pedir para você curtir, compartilhar e inscrever-se aí no canal Camisa 10, envie o vídeo para mais pessoas, vamos aí nessa corrente aumentar o nosso número de amigos aqui no canal, beleza? São Paulo não jogou no Morumbi ontem, porque o Morumbi estava recebendo show, né, um show do Metallica, se não me engano, e jogou na Arena Barueri, né, a Arena Barueri que o São Paulino tem aí no coração, foi o palco do 100º gol do Rogério Ceni em cima do Corinthians, né, que não se lembra aquela falta que ele bate, e o Júlio César nunca chegaria, nem que tivesse mais meio metro de braço. E teve até um lance curioso no jogo, que foi uma falta mais ou menos ali do mesmo lugar, e a torcida começou a gritar Rogério, só que daí, né, o São Paulo é uma piada hoje em dia, né, foi fazer uma jogada ensaiada horrorosa ali, o Éder chutou uma bola nada a ver. Mas o Rogério, uma das críticas constantes que eu faço é esse quê de gênio que ele acha que tem, e pra mim ele ainda é um técnico em formação, ele ainda não é um cara que te passa confiança, ele ainda não é um cara multicampeão, ele já ganhou o título no Fortaleza, no Flamengo e tal, mas ele ainda não é um técnico de pompa, né? Ele ainda não tem esse lastro que eu acho que às vezes ele pensa que ele tem. Então tem muitas vezes ele faz umas coisas que você fica, né? Ele insiste em algumas coisas ainda e tal, mas ontem ele decidiu inovar, né? Ele decidiu numa decisão, num jogo crasso ali, de repente o jogo mais, tirando a final do Paulista, o jogo mais importante para o São Paulo, até por tudo que vive em questões financeiras, etc. Mas de repente um jogo dos mais importantes do ano, ele decide inovar e jogar com 3 zagueiros, né? A gente não tá a par 100% de tudo que rola nos treinamentos, mas provavelmente aí eu digo quase assim com 100% de certeza que ele deve ter treinado isso em algum momento, né? Então ele entra com o Arboleda, o Diego aberto pela direita ali e o Léo aberto pela esquerda, né? Porque o Reinaldo é uma avenida, não consigo entender. E os fãs do King, né? O cara é uma avenida, não ataca. Ontem não atacou tanto e na defesa a gente conhece bem o Reinaldo, né? E o meio-campo mais combativo, né? O Rogério, por opção, não levou o Pablo Maia, que tem perdido aí de certa forma o espaço. E o ataque aí com o Éder, que não sei por que é titular, não o Luciano, e o Caleri, que infelizmente sofre muito nesse time de São Paulo, né? São Paulo, ele não tem, você pode ver que a maioria dos gols do São Paulo, eu acho que, se não me engano, 50% ou quase 50% dos gols do São Paulo são gols de cruzamento, porque o São Paulo não tem uma certa articulação, né? Não tem o meio campo ali que vai servir ali os atacantes costumeiramente. Então é sempre aquele cruzamento, bola na área, etc. Primeiro tempo até que o São Paulo teve um certo controle, jogou bem, fez 1-0 com a Arboleda de cabeça num bom cruzamento do Igor Vinícius, né, um dos poucos que ele acerta aí. E o São Paulo volta pro segundo tempo sempre com aquela incógnita, né? O São Paulo ele tem esse problema de retrair, né, de parar essa fome, essa vontade, esse caráter futebolístico que eu sempre falo aqui, que parece que o São Paulo ainda não tem, né? Que isso tem que ser trabalhado na mentalidade dos jogadores. Não é um time que, como você vê no futebol na Europa, né? Que os caras fazem e continuam propondo o jogo, continuam jogando, continuam atacando, indo pra cima. O São Paulo fez um segundo tempo, assim, ao meu ver, ruim.
A Juventude começou a mexer ali, a abrir mais o time, e o Rogério rapidamente respondeu, né? Colocou velocidade com o Marquinhos, colocou o Luan, que fez assim, uma partida horrorosa, errou tudo que tentou, e colocou também o Rigoni e também o Patrick. Eu acho que da maneira que esse jogo se desenhou, a gente pode comemorar, o São Paulo avança para as oitavas de final, mas eu acho que existem ainda muitos pontos que tornam esse time muito frágil. Ainda para mim é um time muito espaçado, é um time que não é compacto, né? E na proposta de jogo do Rogério, esse time compacto ele é essencial, não tem como, não é negociável a compactação do time, porque se você pressiona a saída de bola e não quer deixar um meio espaçado, não quer deixar buracos ali defensivos entre meio e defesa ou meio e ataque, você precisa ter uma compactação boa, uma recomposição boa, e para mim o time do Rogério ainda falha muito nisso. Apesar de se defender bem, apesar de Diego, o próprio Arboleda terem aí de certa forma dado a volta por cima, o Diego mais, né, porque era muito criticado e tal, o Arboleda, o problema dele é mais fora de campo, dentro de campo ele quase sempre responde, e o Léo, para mim não tem bola para jogar no São Paulo, mas quando ele se propõe a fazer o básico, ele serve, ele dá pro gasto. E aí a gente tem um grande problema no São Paulo para mim, que é o meio de campo, né? O Gabriel Neves é horroroso, ele errou tudo que tentou ontem. Eu espero que o São Paulo não compre esse jogador, né? A gente foi assim, foi muito pedido, teve todo aquele imbróglio e pedido de diretoria, e aí o cara vem e ontem teve uma jogada que eu achei assim emblemática, que resumiu muito, que ele dá um carrinho, né, tira um desarme lindo do jogador de Juventude, que estava vindo com a bola, e aí ele vai tocar toque errado, o jogador de Juventude erra, ele intercepta de novo a bola, e ele vai tocar de novo e toca errado de novo. Então assim, eu não sei se é confiança, se é ritmo, mas não disse a que veio ainda, né, e enquanto isso, o nosso camisa 10, né, o cara que de repente poderia ser aí esse pensador, ou um cara que tenta pelo menos arrumar ali o meio de campo, tá Nicão, né, tá onde? Churrasco, tá no DM lá, né? Não jogou nada até agora, não mostrou para que veio. O Igor Gomes, que tem feito boas partidas ontem, foi uma partida horrorosa, né? Mais uma daquelas. Aí no segundo tempo, o Patrick entra para tentar ficar com a bola, mas nitidamente pesado, assim como o Luan, assim, chega a assustar. O número de bolas que ele errou ontem, sabe? A displicência, o peso na perna, a falta de ritmo de jogo. Óbvio que você só ganha isso jogando, mas ontem foi uma partida horrorosa do Luan. Para mim, a zaga foi bem. Reinaldo, Léo, Arboleda e Diego, e também Igor Vinícius, eles foram bem ali, né? O Reinaldo, de todos, o pior para mim, mas ainda assim, ok, né? Dentro da média ali. O meio-campo foi muito mal para mim. No segundo tempo entra Luan no lugar do Gabriel Neves e entra Patrick também para tentar compor esse meio de campo aí, mas estéril, não acontece nada vai. O Nestor não jogou ontem porque teve uma indisposição. O ataque, o Calleri, a bola não chega, né? Coitado do Calleri, ele é voluntarioso, ele briga, ele vai, ele volta, ele corre, mas a bola não chega. E o Rigoni também, né? Numa fase horrorosa, nada dá certo pro cara, a gente não entende o que aconteceu com o futebol do Rigoni, né? É assustador o que a gente vê acontecer com o argentino. No mais, eu acho que o saldo é positivo, né? O destaque aí positivo do time foi o Igor Vinícius, fez uma boa partida. Eu acho que o Diego também foi bem, o Arboleda também foi bem. Ficam aí, né, as ressalvas. A gente espera que o Rogério sempre melhore cada vez mais, e agora, oitavas de final, o sarrafo já sobe, os times são melhores, e aí o São Paulo não pode se dar o luxo de cometer alguns erros que costumeiramente vem cometendo. Domingo, São Paulo pega o Cuiabá, às 4 horas da tarde, e vamos ver o que acontece com esse time, né? De repente um time um pouco mudado, Pablo Maia, que não jogou, deve voltar, o Rigoni, que até agora, né, de repente pode começar, Luciano também, enfim, já precisa trabalhar esse elenco, porque Colorado parece que machucou, a gente nunca sabe quando volta, então o São Paulo tá sofrendo aí com alguns probleminhas de lesão, né, o Nicão machucado, então a gente precisa ver e rodar mais esse elenco aí. Diz aí nos comentários o que você achou do jogo, gostou da classificação, gostou da apresentação do São Paulo, quero te ouvir e vamos ver o que acontece, né? A gente sempre espera o melhor, mas esse time de São Paulo, ele gosta de nos surpreender. Vamos ver o que o Rogério apronta, vamos ver o que ele faz com esse time, se ele consegue extrair o melhor desses caras, porque eu acho, sinceramente, que time
O time de São Paulo não é horroroso, como muita gente fala, não. Eu acho que tem um elenco bom, dá pra brigar por algumas coisas, só acho que falta virar uma chavinha, mudar um pouco a mentalidade dos próprios jogadores, e já falei isso aqui também, até do próprio Ceni. Deixa aí nos comentários sua opinião, até o próximo vídeo no canal Camisa 10, vamos São Paulo e valeu!